Olá, queridos amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série a respeito da pornografia, o inimigo silencioso. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, clica no link que está aqui na descrição para assistir antes de continuar esse, tá bom? É muito importante que você assista essa série na sequência. E também não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e de clicar no sininho para ser avisado quando o próximo vídeo for publicado. Combinado? Bom, no vídeo anterior, nós vimos que as igrejas, incluindo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, não estão imunes ao problema da pornografia. E nós concluímos com uma pergunta que muitos solteiros fazem. Se eu me casar, vai resolver o problema? Afinal, quando eu estiver casado, não vou mais precisar de pornografia, de masturbação, certo? Antes de entrarmos na questão da relação matrimonial em si, é muito importante nós refletirmos a respeito de um problema que tem afetado muitos solteiros, a fornicação, ou seja, a relação sexual antes do casamento. Por que é tão difícil para muitos solteiros, principalmente jovens, se absterem das práticas sexuais antes do casamento? E por que tantos hoje, mesmo entre cristãos, acreditam e defendem que sexo antes do casamento é normal, é aceitável? É claro que vários fatores podem contribuir para isso, mas um deles, inclusive de acordo com estudos acadêmicos e científicos, um desses fatores é justamente o consumo de pornografia. Por exemplo, um estudo publicado em 1988 no Jornal da Família revelou que a exposição à pornografia produz na mente do usuário uma maior aceitação do sexo antes do casamento, uma maior tendência de considerar a promiscuidade como algo natural e ideias de que a repressão às inclinações sexuais representa risco à saúde. O ser humano passa então a ser controlado por suas paixões em lugar de sua razão, como se o domínio próprio fosse algo prejudicial à saúde. Algo como, se você deseja, então faça. Você não pode reprimir seus desejos carnais. Isso faz mal para a saúde. Cuidado com esses conceitos. Em um outro estudo, esse realizado com jovens chineses e publicado no periódico Arquivos de Comportamento Sexual, os participantes que relataram usar mais pornografia foram exatamente os que tiveram maior pontuação em medidas de aceitação e permissividade do sexo pré-conjugal. Eu repito que o consumo de pornografia não é o único fator, mas fica claro que é um fator muito importante no que diz respeito à aceitação e à prática do sexo antes do casamento. E por que esses dados científicos são tão importantes? Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos resolver o problema tentando arrancar os frutos, que no caso é a fornicação, em vez de irmos à raiz, que no contexto que estamos estudando aqui, é o consumo de pornografia. Ou seja, em vez de apelarmos aos nossos jovens para não fazerem sexo antes do casamento, nós deveríamos, na verdade, estar orientando, estar ensinando os nossos jovens a se libertarem da pornografia. E é claro, não apenas orientando e ensinando, mas acompanhando, animando e fortalecendo aqueles que decidiram lutar. Irmãos, não adianta tentar destruir uma árvore arrancando as folhas e os frutos. Se a raiz não for arrancada, as folhas e os frutos aparecerão novamente mais cedo ou mais tarde. Philip Zimbardo é escritor e ex-presidente da Associação Americana de Psicologia. Gary Wilson é escritor e professor de Anatomia e Fisiologia. Nikita Coulombe é escritora e especialista na área de educação sexual. Juntos, eles escreveram um artigo intitulado Como a pornografia está mexendo com sua masculinidade, onde eles declaram: encontrar uma agulha em um palheiro seria mais fácil do que encontrar um adolescente do sexo masculino que nunca viu pornografia online. Em média, um jovem terá cerca de 1.400 sessões pornôs antes de fazer sexo na vida real. Sabe qual é um dos grandes problemas quando um jovem assiste a tantos vídeos pornográficos antes de se casar? É que ele chegará ao matrimônio com a mente totalmente condicionada pela pornografia que ele assistiu. E de forma inconsciente ou mesmo deliberada, ele levará os conceitos da pornografia consigo para dentro do casamento. E ele será fortemente inclinado a tentar reproduzir na relação sexual com o cônjuge aquilo que ele assistiu nos filmes. Além de todos os problemas relacionados ao fenômeno da tolerância à dopamina, que gera uma necessidade de estímulos que o casamento não é capaz de produzir. É uma tragédia em potencial. E eu vou mostrar nesse vídeo quão trágico pode ser isso. Tim Chester, um autor cristão, escreveu: muitos homens estão recebendo educação sexual que vem da pornografia. É onde eles estão aprendendo, ou pensam que estão aprendendo, o que as mulheres querem e como fazem um bom sexo. Mas é uma educação tola. A pornografia não ensinará nada sobre sexo bom.
Ela apenas ensina você a ser viciado em pornografia. Em resumo, muitos solteiros estão sendo educados pela pornografia e passam a acreditar que aquilo é sexo de verdade. E quando se casam, levam esses conceitos para a relação conjugal, sem saber que o que eles estão fazendo, na verdade, pode ser chamado de qualquer coisa, de perversão, de aberração, de violência e até de estupro, menos de sexo. O resultado? Relações matrimoniais fracassadas, cheias de abusos, cheias de violência, traições, problemas físicos e emocionais e, logicamente, divórcios. E tudo isso como resultado de um hábito cultivado no tempo em que o indivíduo ainda era solteiro, ou seja, a pessoa destrói o próprio casamento antes mesmo de se casar. Dr. Richard Moller Jr. é um teólogo e escritor americano, atual presidente do Seminário Teológico Batista do Sul. Em um artigo intitulado A Sedução da Pornografia e a Integridade do Casamento Cristão, ele declarou o seguinte: Deus quer que vocês vejam uma e apenas uma mulher nua. A imagem da pureza moral é a de um homem que conhece apenas uma mulher, até que sejam separados pela morte. Uma só mulher? A vida inteira? Só uma mulher? Pensa comigo. Depois de ter passado alguns anos de sua vida de solteiro, obtendo prazer sexual numa quantidade infinita de mulheres de todos os tipos, como é a oferta da pornografia, você acha mesmo que irá satisfazer-se sexualmente com uma só mulher? Todos os dias, a mesma mulher? Por isso eu deixo um aviso para você que ainda não é casado e é usuário de pornografia. Esperar que o casamento solucione o problema é a mais pura ingenuidade. Suas escolhas de hoje e seus hábitos na vida de solteiro podem determinar o destino do seu futuro casamento. Tim Chester continua dizendo o seguinte: você está armazenando um arquivo de imagens que irão competir com sua futura esposa. Você está dando ao diabo um reservatório de tentações para usar contra você. Muitos homens pensam que vão parar quando se casarem, mas você está estabelecendo padrões de comportamento e pensamento que o acompanharão em seu casamento. Usar pornografia é uma maneira ruim de se preparar para não usá-la quando estiver casado. Toda vez que você consome pornografia, está dando a ela mais controle sobre o seu coração. Você está semeando uma colheita amarga para a sua vida conjugal. Uma pesquisa feita com americanos casados e publicada no Jornal de Pesquisa Sexual revelou que a probabilidade de divórcio quase dobra quando o cônjuge começa a consumir pornografia, mesmo que esse consumo tenha iniciado antes do casamento. O usuário de pornografia já entra na vida matrimonial com uma altíssima probabilidade de se divorciar ou de ter um casamento fracassado, ainda que não se divorcie. Significa então que todo usuário de pornografia vai fracassar na vida conjugal? Não necessariamente. Sabe por quê? Porque existe um Deus que pode reverter qualquer maldição e transformar em bênção, que pode transformar o indivíduo depravado numa pessoa pura novamente, que pode restaurar qualquer casamento. Mas as consequências dos nossos hábitos tornarão esse trabalho muito mais doloroso e muito mais difícil para nós. Alguns não suportam e acabam desistindo. Por isso aproveite enquanto você é solteiro e busque em Cristo a vitória sobre a pornografia. Não coloque em risco a felicidade do seu futuro casamento, do seu futuro cônjuge, dos seus futuros filhos. Outra coisa muito importante para você que é solteiro: o casamento não é uma ferramenta para extravasar seus desejos sexuais. Há jovens que pensam assim: eu preciso me casar logo para poder fazer sexo. Acorde! O casamento não se resume a sexo. O casamento é muito maior do que isso. Se a nossa visão de casamento estiver distorcida, não haverá um compromisso profundo e verdadeiro com o cônjuge. Na melhor das hipóteses, haverá apenas um compromisso legalista com o matrimônio, como uma espécie de convivência ou troca de favores entre dois meros colegas de quarto. Observe uma coisa: se você, mulher, pensa no casamento apenas como uma forma de obter seu sustento de um marido que ganha bem, ou de um marido que faz tudo para você e te exime de suas responsabilidades de esposa, então você não quer um esposo, você quer um pai. E se você, homem, pensa no casamento apenas como uma forma de ter comida feita, casa limpa, roupa lavada, você não quer uma esposa, você quer uma empregada. E se vocês pensam no casamento apenas como uma forma de poder extravasar os impulsos sexuais, então vocês não querem um cônjuge, vocês não querem um casamento, vocês só querem sexo. E a pornografia é uma ferramenta poderosíssima, talvez a mais poderosa, para corromper as nossas ideias a respeito de casamento
e de sexo. A pornografia produz e fortalece na mente os conceitos e a necessidade de autogratificação. E muitos acabam se casando com essa ideia de que o casamento é para satisfazer as suas próprias necessidades, e não importam as necessidades do cônjuge. A consequência é uma relação conjugal nada prazerosa, em todos os aspectos. Um estudo realizado com 310 estudantes casados de universidades públicas e privadas do Irã e publicada no Jornal de Fundamentos da Saúde Mental, encontrou evidências de que a pornografia tem um impacto significativamente negativo na satisfação conjugal. E essa insatisfação atinge também a área sexual. Não é por acaso que um estudo publicado no periódico Biblioteca Pública de Ciências encontrou evidências de que viciados em pornografia experimentam diminuição da libido em relacionamentos sexuais reais. Ou seja, viciados em pornografia perdem o prazer pelas relações sexuais com o cônjuge. As mesmas evidências foram encontradas em um outro estudo, publicado no periódico Terapia Sexual e de Relacionamento, que revelou que a frequência de uso de pornografia está associada à preferência por pornografia em lugar de sexo real. Além das questões relacionadas à tolerância de dopamina, da qual falamos no segundo vídeo da nossa série, que faz com que o usuário tenha preferência por pornografia em lugar do sexo real, a pornografia também ativa em sua mente o mecanismo de comparação. Por exemplo, o homem necessariamente fará uma comparação entre o que vê nos filmes e o que tem em casa, mesmo que seja uma comparação, quem sabe, subconsciente. E qual será a preferência dele? A esposa ou os filmes? A resposta é óbvia. É como comparar um jogo de dominó com um videogame mais avançado. Qual é mais estimulante? É lógico que o cérebro prefere o videogame, pela mesma razão que prefere a pornografia. Diante desse fenômeno de comparação, o cônjuge sempre sai perdendo. É impossível uma esposa, por exemplo, competir com as atrizes de filmes pornográficos que estão sempre disponíveis, nunca dizem não, tanto no que diz respeito à frequência quanto aos tipos de práticas sexuais, e nunca exigem nada. Porém, a esposa nem sempre está disponível para o sexo, e realmente não tem nenhuma obrigação de estar disponível sempre que o marido quiser. Muito menos de estar disponível para todas as práticas que as fantasias do marido desejarem. Outra questão é que os filmes pornográficos destroem a ideia e o conceito de compromisso. Os filmes não apresentam nenhum tipo de história romântica ou de apego emocional entre um homem e uma mulher. As histórias, se é que podemos chamar assim, já começam com cenas maliciosas, com conotações sexuais e giram em torno de sexo, sexo e sexo, praticado com qualquer pessoa, de qualquer jeito, em qualquer lugar. E uma vez que o usuário de pornografia apenas contempla, com o objetivo único de se satisfazer sexualmente, uma vez que ele não interage com os personagens do filme, não há nenhum envolvimento emocional. E isso é reproduzido inconscientemente na relação com o cônjuge. O vínculo afetivo, a proximidade, o apego emocional passa a ser então evitado, pois o cérebro do usuário de pornografia não associa sexo a compromisso, sexo a convivência, muito menos sexo a amor. Além disso, por que ele se apegaria sexualmente a um cônjuge, ou seja, a uma única pessoa, se tem à disposição, como eu disse anteriormente, uma variedade imensa de homens e mulheres de todos os tipos na pornografia? É interessante observar a pesquisa estatística que foi publicada no periódico Sexualidade e Cultura, que revelou que o consumo de pornografia está associado à prática de manter múltiplos parceiros sexuais. A pessoa vive num constante estado de ansiedade pela próxima atriz, pelo próximo ator, pelo próximo filme, pela próxima cena. E na vida real, acaba num constante estado de ansiedade pelo próximo parceiro sexual. Essa diversidade remove de sua mente a ideia de vínculo afetivo e compromisso com uma só pessoa. Uma pesquisa de 1988, publicada no Jornal de Psicologia Social Aplicada, revelou que após o consumo de pornografia, os participantes relataram menos satisfação com seus parceiros, especificamente em relação ao afeto, e atribuíram maior importância ao sexo sem envolvimento emocional. Mary Ann Layden é doutora na área de psicologia e diretora de educação do Centro de Terapia Cognitiva da Universidade do Estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ela declarou o seguinte: claramente, a mensagem da pornografia é que sexo não tem nada a ver com intimidade. E sabe qual pode ser o resultado disso? Um artigo publicado no Jornal da Saúde do Adolescente por dois dos mais respeitados pesquisadores de pornografia
Os doutores Jennings Bryan e Dolph Zillman, da Universidade do Alabama, nos Estados Unidos, revelou que o consumo de pornografia pode tornar o usuário menos propenso a apreciar a monogamia e, como consequência, o casamento. Monogamia? Uma única mulher? Por que alguém que tem um verdadeiro harém na pornografia se sentiria satisfeito com uma só mulher? Você entende? E essa falta de comprometimento, a aceitação do sexo sem envolvimento emocional, leva o indivíduo a considerar o sexo no matrimônio como um fim em si mesmo, e não como o clímax de um compromisso mútuo, e leva o indivíduo a ter pensamentos puramente carnais em relação ao seu cônjuge. E, como consequência desses pensamentos puramente carnais, muitos homens têm ignorado completamente as necessidades de suas esposas no que diz respeito ao preparo para o ato sexual. Eles querem, como se diz por aí, ir direto ao ponto, ignorando que a relação sexual para a esposa envolve muito mais aspectos emocionais do que físicos. Além de ignorar esses importantes aspectos, muitos homens no ato sexual em si não respeitam os sentimentos e o próprio corpo da esposa, agindo de forma apressada, grosseira e, em alguns casos, até violenta. Afinal, a pornografia ensinou a eles que o sexo não é um ato de envolvimento emocional, mas apenas uma forma de obter prazer físico para si mesmo. A pornografia também ensinou que violência dá prazer à mulher. Por isso não há nenhum interesse nas preliminares antes do sexo, nem naquela proximidade depois do sexo. E essa tendência é reforçada pela ideia disseminada pelos filmes pornográficos heterossexuais de que o prazer masculino é a finalidade e a prioridade do sexo. O filme só termina quando o homem termina. A mulher está ali apenas como uma ferramenta para que o homem atinja o seu orgasmo. O resultado disso? Homens que não tratam suas esposas com dignidade durante o dia, que não interagem com elas durante o dia, que mal se comunicam com elas durante o dia, mas querem sexo à noite. E depois do sexo, depois de satisfeitos, simplesmente viram para o lado e dormem. Ou se levantam e vão fazer outras coisas. Na mente do usuário de pornografia não existe esse tal vínculo emocional. Sexo é apenas para sua própria satisfação física, nada mais. E qual mulher se sentirá ansiosa e satisfeita por entregar-se sexualmente a um homem assim? Certa vez, acompanhando uma conversa entre homens casados, eu ouvi a reclamação de um marido que dizia que sua esposa estava sofrendo de frigidez. Ela não tinha nenhum interesse, nenhum desejo e não sentia nenhum prazer durante a relação sexual. Outro marido, então, sugeriu o seguinte: amigo, eu conheço um remedinho. Se sua esposa tomar, você vai ver que as coisas vão melhorar. Eu fiquei pensando, remedinho? Não seria ideal, antes de cogitarmos introduzir drogas nos corpos de nossas esposas, pensarmos na maneira como as estamos tratando no dia a dia? Eu tenho absoluta certeza de que existem casos de frigidez feminina causada não por problemas orgânicos, mas por problemas puramente emocionais. Além disso, muitos maridos exigem de suas esposas aquilo que eles próprios não estão preocupados em oferecer a elas. São indiferentes, desleixados, grosseiros e até sem higiene. Seria cômico, se não fosse trágico, quando um homem obeso, por exemplo, diz que perdeu interesse pela esposa porque ela está obesa. Parece uma piada, mas é uma piada bastante sem graça. E por que muitos homens não percebem isso? Por que muitos homens não se olham no espelho? Porque as mulheres com quem eles estão acostumados a se satisfazer sexualmente não exigem nada deles. Eles não têm nenhum compromisso com elas. Diante da pornografia, o homem não precisa se preocupar com seu mau hálito, não precisa se preocupar com seus odores corporais, não precisa se preocupar em tomar um banho e colocar um bom perfume, não precisa se preocupar também com seu peso excessivo, com sua barriga saliente. A sua aparência não importa. As mulheres ali o aceitam como ele é e estão ali para satisfazê-lo. Só isso. E essas coisas são reproduzidas na vida matrimonial, fazendo com que a esposa seja percebida como apenas mais uma dessas mulheres que estão ali para satisfazê-lo. Não importa se o marido cuida de sua própria aparência ou não. Eu pergunto, que mulher sentiria prazer num homem desses? Mas no fim, essa espécie de homem acaba culpando quem? A esposa. Jill Manning é uma doutora canadense especializada em estudos clínicos relacionados a como a pornografia afeta o matrimônio. Em um artigo tratando da maneira como a pornografia afeta as mulheres, ela declarou o seguinte: estudos de mulheres casadas com usuários de pornografia
apontaram um impacto devastador. Efeitos como fadiga, alterações no apetite e na libido, bem como outros sinais e sintomas de ansiedade e depressão, incluindo tendência suicida. Um estudo realizado com 359 mulheres de uma universidade americana, publicado no periódico Papéis Sexuais, revelou um nível de satisfação com o relacionamento significativamente menor e mais sofrimento psicológico por parte daquelas que tinham um parceiro que era usuário de pornografia. É bem verdade que existem esposas que acabam com a libido de qualquer marido. Por exemplo, uma esposa infantil que age como uma criança, que é mimada, que é relaxada, que não assume as responsabilidades no lar. Uma esposa assim faz com que o marido se sinta um pai dela e não um esposo. Ele não tem uma auxiliadora idônea, ele tem uma filha para cuidar. E um homem normal não sentirá atração sexual por uma filha. Também não há libido que sobreviva a uma mulher que vive reclamando de tudo. Uma mulher briguenta, uma mulher constantemente impaciente, irritada. Uma mulher controladora, mandona. Uma mulher ciumenta. É óbvio que nada disso justifica e muito menos autoriza o marido a buscar satisfação na pornografia. Mas essas circunstâncias podem sim favorecer e estimular a tentação. E quando esses problemas estão presentes, devem ser resolvidos e não empurrados para debaixo do tapete. Veja, no poder, na sabedoria e na mansidão de Cristo, é preciso buscar soluções e não fugir para a pornografia como se fosse um coitadinho sofredor, cujas necessidades não estão sendo satisfeitas. Quando esses problemas não são resolvidos, o indivíduo poderá inclusive usá-los como justificativa para o seu hábito de ver pornografia. E no casamento onde a pornografia está presente, o resultado inevitável será a frustração. E essa frustração pode conduzir a uma frequência ainda maior de consumo de pornografia. Pode conduzir à busca, por exemplo, de experiências extraconjugais. Ou ainda, pode conduzir a algo que foi revelado por um estudo feito com mais de 15 mil pessoas nos Estados Unidos e publicado no Jornal de Pesquisa Sexual. De acordo com os resultados do estudo, homens usuários de pornografia tendem a exercer maior pressão sobre suas parceiras para que aceitem praticar o que eles veem nos filmes. Ora, se eles se sentem altamente excitados e se satisfazem com aquilo que vem na pornografia, é natural que passem a desejar e pressionar suas esposas para reproduzirem isso na vida conjugal. Certa vez um rapaz me escreveu dizendo o seguinte: depois de me casar, tentei fazer com minha esposa o que eu via nos filmes. Foram 4 anos de sofrimento. Um dos problemas é que o filme pornográfico destrói o prazer do indivíduo naquilo que é natural, produzindo uma necessidade crescente por aquilo que é antinatural, como nós vimos no segundo vídeo dessa série. O resultado é que o cônjuge acaba exigindo do outro coisas que não são normais, que não são naturais. Sexo normal não dá mais prazer. Inclusive, um estudo publicado no Jornal de Terapia Sexual e Conjugal revelou que o interesse e o prazer masculino em comportamentos degradantes, incomuns e sexualmente agressivos podem estar associados ao consumo de pornografia. Certa vez, uma mulher me escreveu dizendo o seguinte: meu esposo é viciado em pornografia. Como consequência, ele tem desejos por coisas que considero anormais, absurdas e nojentas. Estou pensando em me divorciar dele. Falando diretamente aos homens, a doutora Mary Ann Layden declarou o seguinte: tudo que a pornografia ensina é uma mentira. Em geral, ela vai te ensinar coisas que destruirão este aspecto mais importante da sua vida, ensinando atitudes, comportamentos e emoções e te fazendo esperar certas coisas de sua parceira que são absolutamente tóxicas e destrutivas. Falando a respeito da relação conjugal, Ellen White declarou o seguinte: bem poucos sentem ser um dever religioso reger as próprias paixões. Uniram-se em matrimônio ao objeto de sua escolha, e daí raciocinam que o casamento santifica a condescendência com as paixões inferiores. O concerto matrimonial encobre pecados das mais negras cores. Homens e mulheres que professam piedade desonram o próprio corpo mediante a condescendência com as paixões corruptas, rebaixando-se mais que as criaturas irracionais. Todavia, por serem casados, julgam não cometer pecado nenhum. Deus nunca pretendia que o casamento acobertasse a multidão de pecados que se praticam. As paixões sensuais, favorecidas e acariciadas, tornam-se muito fortes, e indizíveis males da vida matrimonial são o resultado certo. Abusam-se dos privilégios sexuais.
Muitos maridos têm tratado suas esposas como verdadeiros objetos sexuais para satisfazer os desejos mais depravados e bizarros que a pornografia criou em suas mentes. E muitas esposas se submetem pacientemente a esse tratamento, desonrando o próprio corpo e a Deus. Muitos professos cristãos que passaram diante de mim pareciam destituídos de domínio moral. Tinham mais de animal que de divino. Eram, na verdade, quase simplesmente animais. Homens dessa espécie degradam a esposa a quem prometeram proteger e amar ternamente. Ela é tornada um instrumento para serviço das propensões vis e concupiscentes. E muitas mulheres se submetem a tornar-se escravas de paixão concupiscente. Espera aí, mas a Bíblia não diz que o marido é o cabeça do lar e que a mulher deve ser submissa a ele? É verdade, o marido é o cabeça do lar. Mas qual é o significado dessa autoridade que foi dada ao marido? Jesus responde: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui está o verdadeiro significado da autoridade concedida ao marido. O cabeça é o que está a serviço dos demais. O marido, portanto, é o que mais está a serviço da família. Lembre-se que Cristo é a nossa maior autoridade. E quem foi que teve uma vida de mais serviço abnegado do que a dele? Essa é a autoridade do marido, isso é ser o líder, o cabeça. Não é por acaso que o apóstolo Paulo, na mesma carta em que orienta as mulheres a serem submissas aos maridos, também ordena aos maridos que amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Ou seja, a autoridade do marido no lar está intimamente associada ao seu espírito abnegado, disposto inclusive a dar a sua vida pela esposa, como Cristo deu a sua pela igreja. Veja o que Ellen White declarou: o Senhor Jesus não tem sido corretamente representado em sua relação para com a igreja por muitos maridos na relação destes para com suas esposas, pois não preenche o que o Senhor quer ensinar. Declaram eles que a esposa se lhes deve sujeitar em tudo, mas não foi desígnio de Deus que os maridos dominassem como cabeça do lar quando eles próprios não se submetem a Cristo. Se o marido é grosseiro, rude, arrebatado, ou seja, impetuoso, precipitado, egoísta, ríspido e opressor, não diga jamais que o marido é a cabeça da esposa e que ela deve em tudo ser-lhe sujeita, pois ele não é o Senhor, não é o marido no verdadeiro significado do termo. Querida esposa que me assiste neste momento, jamais se submeta ao seu esposo naquilo que ele não estiver representando a Cristo. Jamais se submeta aos caprichos e desejos sexuais pervertidos de seu esposo. Não se submeta a nada que venha a ferir sua consciência ou que venha a desonrar ou ferir literalmente o seu corpo e, como consequência, desonrar a Deus. Seu corpo pertence a Deus, foi Ele que te criou e, principalmente, quem pagou o preço por seu resgate. Não é amor puro e santo o que leva a esposa a satisfazer as tendências animalescas do marido, com prejuízo da saúde e da vida. Talvez seja necessário insistir humilde e afetuosamente, mesmo com risco de o desagradar, em que ela não pode rebaixar o corpo, cedendo a excessos sexuais. Deve bondosa e eternamente lembrar-lhe que Deus tem o primeiro e mais alto direito sobre o ser todo, e que ela não pode desconsiderar esse direito, pois terá que prestar contas no grande dia de Deus. O problema é que alguns maridos não aceitam um não da esposa. E sabe o que acontece? Anna Bridges é doutora em psicologia clínica e professora do Departamento de Ciências Psicológicas da Universidade do Arkansas, nos Estados Unidos. Em um artigo intitulado Efeitos da Pornografia nos Relacionamentos Interpessoais, ela descreveu um estudo realizado com universitários do sexo masculino que encontrou evidências de que homens que veem pornografia são mais inclinados a aceitar e, consequentemente, a praticar a coerção sexual, ou seja, são mais propensos a impor, a forçar o outro a praticar o sexo ou uma forma específica de sexo. Coerção sexual? Eu só conheço um nome para isso. Estupro. Você conhece outro? Muitas mulheres casadas hoje podem estar sendo estupradas por seus próprios maridos. Isso é muito sério. Uma pesquisa feita com 524 estudantes do ensino médio da Polônia, publicada no Jornal de Agressão Sexual,
constatou que atitudes sexualmente agressivas e a coerção sexual podem estar associados ao consumo de pornografia. Veja o que mais Ellen White escreveu sobre o assunto. Os homens estão corrompendo seu corpo e a esposa tem se tornado uma escrava do leito. Eu pergunto, escravos têm vontade própria? Claro que não. O que Ellen White está dizendo aqui é que muitos homens estão tratando suas esposas como escravas sexuais, o que pode significar que estão ordenando, forçando, obrigando suas esposas a fazerem o que eles querem, do jeito que eles querem e quando eles querem. A Ellen White continua dizendo assim: a esposa tem se tornado uma escrava do leito, às ordens das desordenadas e vis paixões, até aqueles homens perderem de vista o temor de Deus. Ou seja, as desordenadas e vis paixões do marido é que dão as ordens na cama. A esposa, como uma escrava, apenas obedece. Que cena lastimável! Isso não é um casamento. E sabe como Ellen White classifica esse tipo de homem? Veja, tais homens são piores que os animais. São demônios em forma humana. Querido esposo que me assiste neste momento, se você tem exigido de sua esposa práticas sexuais que ela não deseja, se você tem exigido práticas sexuais que rebaixam, que degradam, que machucam sua esposa, seja emocionalmente ou até mesmo fisicamente, em nome de Jesus eu apelo a você que pare, converse com sua esposa sobre isso, ouça o que ela tem a dizer e respeite os sentimentos dela. Jamais exija de sua esposa aquilo que ela não quer fazer. Tim Chester registra em seu livro a seguinte confissão feita por um homem a um pastor evangélico: uso pornografia porque minha esposa não tem um desejo desenfreado de satisfazer minhas necessidades. Diante de tal confissão, esse pastor evangélico refletiu da seguinte forma: por que não basta que nosso cônjuge esteja disposto a fazer sexo conosco? Isso seria suficiente para celebrar e reforçar o nosso amor. Mas não é suficiente. Ele deve ter um desejo desenfreado. Por quê? E quando o interesse pelo cônjuge vai sendo perdido, quando o relacionamento conjugal como um todo está abalado, alguns procuram formas de, como se diz por aí, apimentar a relação. Alguns dizem assim: nós precisamos inovar, nós precisamos ser criativos no relacionamento sexual para que seja prazeroso. Eu fico pensando nessas palavras: criatividade, inovação, novidades sexuais. Pensa comigo. Deus criou o casamento para durar até que a morte separe o casal, certo? Então imagine que seu casamento vai durar 40, 50, 60 anos. Quantas novidades sexuais vocês vão precisar inventar para manter o prazer por tantos anos? E é aí que muitos estão partindo para práticas estranhas, insalubres, alguns até para práticas violentas, e outros, de forma mais sutil, partem para práticas que pervertem os pensamentos e até estimulam a infidelidade. Querem ver? Você já ouviu falar das fantasias sexuais? Certa vez eu ouvi um pastor evangélico muito famoso dizendo que foi procurado por uma mulher da igreja que tinha a seguinte pergunta: pastor, eu posso me vestir de onça para excitar meu marido? E o pastor respondeu: claro, irmã, vista-se de onça. Eu fiquei pensando, por que o marido precisa que a esposa se vista de um animal para se sentir excitado? Eu não entendo o que está acontecendo com as pessoas. Nós precisamos raciocinar, precisamos refletir a respeito dos nossos atos e das consequências dos nossos atos, e não seguir as modinhas dessa sociedade corrompida. Querem ver como uma simples fantasia pode estimular a infidelidade? Já vi alguns palestrantes concordarem e até indicarem que uma esposa se vista, por exemplo, de enfermeira, de estudante, de professora, enfim, se disfarce de algum personagem para excitar o marido. E muitos casais estão fazendo isso sem pensar nas consequências. E de onde os maridos estão tirando essas ideias? De onde vem essa criatividade? Já pararam para pensar nisso, esposas? Eu vejo 3 problemas básicos quando uma mulher se veste, por exemplo, de enfermeira para excitar o seu marido. Em primeiro lugar, imagine o que acontecerá quando esse marido precisar ir ao hospital e ali ele for atendido por uma bela enfermeira. Que associações sua mente inevitavelmente vai fazer? E quando esse marido voltar do hospital para casa e tiver relação sexual com sua esposa vestida de enfermeira, justamente depois de ter visto uma bela mulher vestida de enfermeira no hospital, qual é a probabilidade de que esse marido pense na enfermeira do hospital durante o ato sexual com a esposa? E o terceiro ponto, que para mim é a raiz do problema. Quando um homem precisa que sua esposa se vista de enfermeira ou de animal,
ou de qualquer outra coisa para que ele tenha excitação, significa que não restou nele nenhuma atração por ela. E é por isso que ele precisa que ela se disfarce de alguma outra coisa para que ele possa sentir prazer no personagem, porque não sente mais nenhum prazer na própria esposa. Além disso, quando o esposo precisa que sua esposa se vista de um personagem qualquer, não estaria trazendo para a relação, pelo menos mentalmente, uma terceira pessoa? É algo a se pensar. Pamela Paul é uma escritora norte-americana que atua como editora do jornal The New York Times. Em seu livro intitulado Pornificado, Como a Pornografia está Transformando Nossas Vidas, Nossos Relacionamentos e Nossas Famílias, ela declarou o seguinte: o sociólogo Dr. Michael Kimmel descobriu que as fantasias sexuais masculinas tornaram-se fortemente influenciadas pela pornografia. Evidentemente, não é pecado procurar melhorar o relacionamento sexual, inovar em alguns aspectos, usar uma roupa especial, um perfume diferente, criar um ambiente agradável dentro do quarto ou em algum outro cômodo da casa, quem sabe uma música suave, ou fazer uma pequena viagem inesperada para um lugar agradável, quem sabe até experimentar novas posições no ato sexual, obviamente respeitando o corpo um do outro. Porém, observe que nestes casos que eu citei, você ainda é você. Seu cônjuge ainda é seu cônjuge. Nenhum dos dois está representando um personagem. Nenhum dos dois está disfarçado de outra coisa. Apenas foi criado um ambiente mais agradável para que cada um represente a si mesmo. Além disso, uma relação sexual prazerosa deve ser o resultado de um relacionamento diário prazeroso. Ainda é claro que estejam presentes os desafios e os conflitos do dia a dia. Se esposo e esposa mantêm um relacionamento conjugal onde estão presentes a indiferença, os abusos, as grosserias, a impaciência, o autoritarismo, se não há atenções, se não há comunicação, se não há demonstrações de afeto na relação, com certeza a mente vai desejar um personagem diferente na hora do sexo. E se no próprio ato sexual, em lugar de palavras de afeição e amor, são ditas palavras baixas, imorais, que denigrem e até palavrões, como acontece em alguns lares, o casamento finalmente vai se resumir a isso. Aspectos puramente físicos, carnais, sexuais, nunca afetivos, emocionais e muito menos espirituais. Queridos irmãos, se nós vemos no sexo conjugal uma oportunidade de encenar as nossas fantasias ou apenas uma forma de extravasar nossas tensões carnais, esse sexo será de péssima qualidade e ainda vai desonrar o Criador. Lembrem-se disso, solteiros ou casados. Sexo bom de verdade é aquele praticado num contexto de compromisso mútuo e inviolável, e só o matrimônio pode oferecer isso. Sexo bom é aquele praticado num contexto de intimidade emocional, de afetividade, de amor altruísta entre um homem e uma mulher casados. O resto é apenas um exercício físico de prazer meramente carnal e sem significado. Dr. Kevin Majors é um médico americano, membro do corpo docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard. Ele declarou o seguinte: a pureza eleva o sexo a uma forma de mostrar verdadeiro amor e afeição pelo cônjuge, não principalmente uma forma de obter prazer. A pureza transforma o sexo em um ato de amor. Se ambos os cônjuges veem a intimidade sexual como uma forma de amar um ao outro, sua união será o quê? Continuamente renovada e fortalecida. O amor impede que o sexo se torne um fim em si mesmo. Na busca de encontrar constantes novidades sexuais, surgem algumas perguntas muito comuns. E o sexo oral? E o sexo anal? Não seriam formas interessantes de inovar e apimentar a relação? Eu te pergunto, e quando essas práticas também se tornarem comuns, também se tornarem corriqueiras, qual será a próxima novidade que virá depois disso? Se o foco da inovação, se o foco da novidade estiver meramente no aspecto físico, meramente no aspecto sexual, e não na intimidade emocional, teremos muitos problemas. Irmãos, eu acredito que é desnecessário falar a respeito de sexo anal. Isso é claramente uma perversão do sexo criado por Deus. É uma prática insalubre, para não dizer repulsiva. E considerando não haver lubrificação natural nessa parte do corpo, pode se tornar uma prática verdadeiramente agressiva, que machuca. Deus não criou o órgão genital masculino para ser introduzido no órgão excretor feminino. De uma forma bem direta. É uma perversão acreditar que seja saudável inserir o órgão genital num canal por onde passam fezes. Isso é repulsivo. Acordem! Se você, marido, exige esse tipo de coisa de sua esposa,
por favor, não faça mais isso. E esposa, não se submeta a isso. Lembre-se que vocês dois terão que prestar contas a Deus. Já em relação ao sexo oral, bom, existe uma imensa discussão, inclusive nos meios religiosos. É uma pergunta recorrente em vários canais de aconselhamento familiar de diversas religiões diferentes. Sexo oral é pecado? Particularmente, eu acredito que só o fato de ser uma pergunta tão recorrente demonstra que é uma questão que não nos deixa totalmente confortáveis. Senão, não estaríamos perguntando tanto a respeito disso, concorda? Veja, eu acredito que a melhor pergunta não seria se pode ou não pode, se é pecado ou não é pecado. Eu acredito que a melhor pergunta seria: por quê? Por que eu preciso disso? Por que eu desejo isso? Ah, porque me dá prazer. Ora, significa então que tudo que me dá prazer é permitido? Eu não quero interferir no seu relacionamento conjugal. O que você pratica dentro do seu quarto é entre você, seu cônjuge e Deus. Eu gostaria apenas de compartilhar algumas informações para você refletir, quem sabe, em alguns pontos de vista diferentes sobre esse assunto. Eu acredito que há sinais de alerta em relação à prática do sexo oral. E são esses sinais que eu quero que você conheça. A decisão final, evidentemente, é sua. E, claro, está no seu direito discordar das minhas conclusões. Por exemplo, um artigo publicado no Jornal de Doenças Infecciosas Globais sugeriu que o sexo oral pode transmitir patógenos orais, respiratórios e genitais. Inclusive, no caso do sexo oral praticado na mulher, um estudo publicado na seção de Biologia da Biblioteca Pública de Ciência, durante o qual pesquisadores exploraram o efeito que as bactérias bucais têm sobre os micróbios encontrados na vagina, foram encontradas evidências de que o sexo oral pode estar associado ao desequilíbrio microbiótico vaginal, produzindo uma condição chamada vaginose bacteriana, devido à união entre os micro-organismos da boca e os da vagina. Existe uma bactéria específica presente na boca, a Fusobacterium nucleatum, que está associada a infecções bucais, e uma vez unida à microbiota vaginal, pode estar associada a infecções do útero e até mesmo ao parto prematuro. No caso do sexo oral praticado no homem, é importante considerarmos um artigo publicado pelo Dr. Alex. Ele é urologista, cirurgião e cientista de Nova York, certificado pelo Conselho Americano de Urologia e pelo Conselho Americano de Médicos Especialistas, tendo publicado artigos em literaturas científicas revisadas por pares e recebido diversos prêmios na área da pesquisa médica. Em seu artigo, ele declarou o seguinte: problemas urinários não são incomuns após o sexo oral. Mais comumente, os homens apresentam uretrite leve, que é uma infecção ou uma inflamação da uretra. A uretrite também pode ser causada por uma reação alérgica à saliva, por exemplo. Pode haver dificuldade para urinar, micção frequente, dor intensa e queimação ao urinar, e também dor na parte inferior do abdômen, área da bexiga, bem como perto do reto e da próstata. Os homens podem desenvolver sintomas graves de uretrite e prostatite após o sexo oral, que não respondem à terapia típica para infecção do trato urinário e prostatite. Do consultório, geralmente, vemos homens com uretrite que falharam no tratamento inicial, especialmente quando a via de aquisição foi associada ao sexo oral. Devido às diferenças na anatomia e nos tecidos, os antibióticos usados por dentistas para o tratamento de infecções orais podem não ser eficazes quando essas bactérias da boca infectam o trato urinário. Um artigo de revisão de literatura, publicado no periódico Ata Otorrinolaringológica, apresentou evidências de associações entre a prática do sexo oral e diversos casos de patologias bucais e faríngeas. De acordo com o artigo, os hábitos sexuais mudaram nas últimas décadas, resultando no surgimento de patologias otorrinolaringológicas raramente vistas anteriormente. De acordo com um artigo publicado no Jornal Indiano de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS, o sexo oral pode transmitir infecções orais, respiratórias e genitais de um local para o outro no corpo. Vários estudos têm demonstrado que existe um problema quando as bactérias da boca são associadas às bactérias dos órgãos genitais. Eu acredito verdadeiramente que Deus criou cada parte do nosso corpo com uma função, com um propósito bem definido. Deus fez um órgão genital feminino para ser penetrado e um órgão genital masculino para penetrar. E ambos possuem a adequação necessária para esse fim, algo que a boca não possui. Portanto, eu não creio que a boca tenha sido criada para penetrar ou para ser penetrada por órgãos sexuais. Você pode até chegar a uma conclusão diferente da minha,
Você pode até dizer de uma forma categórica que não tem nada a ver. Tudo bem. Eu estou apenas apresentando informações e convidando você a uma reflexão. Eu estou apenas dizendo, pense melhor a respeito disso. Na minha opinião, estimular a prática do sexo oral, como muitos têm feito atualmente, é, no mínimo, imprudente. Se existem sinais de alerta, eu não posso simplesmente dizer aos outros, fiquem à vontade para fazer. Ou então dizer, a Bíblia não diz nada a respeito. A Bíblia não diz que pode fazer, também não diz que não pode, então você decide por si mesmo. Ainda mais imprudente, irmãos, é a atitude daqueles que declaram categoricamente que a Bíblia autoriza e estimula a prática do sexo oral. Talvez você ainda não tenha se deparado com esse argumento, mas existe uma ideia sendo disseminada em alguns meios religiosos, incluindo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, de que o livro de Cantares de Salomão estimula a prática do sexo oral. O texto utilizado para defender essa ideia, ou o mais utilizado, está no capítulo 7. Fazendo uma descrição do corpo de sua esposa, Salomão usa uma linguagem poética e no verso 2 ele declara o seguinte: o teu umbigo como uma taça redonda, a que não falta bebida. O teu ventre como um montão de trigo cercado de lírios. De acordo com a linha de interpretação que é defendida por alguns líderes religiosos, a palavra original do hebraico que foi traduzida como umbigo seria uma referência ao órgão genital da mulher. Considerando o contexto do capítulo sob esse prisma, afirmam que por Salomão comparar o órgão genital de sua esposa a uma taça onde há bebida, e naturalmente utilizamos a boca para beber, a Bíblia estaria autorizando e estimulando a prática do sexo oral. Porém, a palavra original traduzida como umbigo é esta. E é interessante observar que uma palavra similar é usada em Ezequiel 16, verso 4, onde diz: e quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar. Ezequiel usa esta palavra para se referir ao cordão umbilical que é cortado no momento do nascimento. Observe o comparativo entre os dois textos. Observe a similaridade entre as duas palavras que provém de uma mesma raiz. Além disso, observe também que o próprio texto de Cantares 7:2 se refere ao umbigo como uma taça redonda e está justamente inserido no contexto da descrição do ventre, da barriga, do abdômen da mulher. Portanto, no meu entendimento, a expressão umbigo, utilizada por Salomão em Cantares, está associada literalmente ao umbigo, e não encontrei evidências de que possa se referir ao órgão genital da mulher, como alguns têm defendido. Voltando à questão do discernimento, que todos nós devemos ter em nosso relacionamento conjugal, o que, é claro, inclui nosso relacionamento sexual com o cônjuge, o apóstolo Pedro dá um conselho importante aos maridos como cabeças do lar, e adverte em relação às consequências de não darmos ouvidos a este conselho. Veja o que ele escreveu. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas, com as esposas, com o quê? Com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Este é o conselho de Pedro. Coabitai com vossas esposas com entendimento, com inteligência, pois elas são herdeiras da graça da vida tanto quanto vocês. Esse coabitar não se refere apenas ao ato sexual, mas à associação doméstica, ao habitar com, ao habitar junto. Ou seja, o marido deve relacionar-se com sua esposa em todos os aspectos, não apenas no sexual, com entendimento, cumprindo seus deveres com sabedoria e amor, não se aproveitando de sua esposa, mas cuidando dela. E então vem a advertência aos que não seguirem este conselho, para que não sejam impedidas as vossas orações. Marido que me assiste neste momento, você observou a seriedade disso? Se nós tratamos nossas esposas de forma puramente carnal, com indiferença, sem o devido respeito por suas necessidades físicas, emocionais e sexuais, se o nosso interesse em nossas esposas é apenas a gratificação sexual que elas podem nos proporcionar, Deus não ouvirá as nossas orações. Podemos dar muitos estudos bíblicos, distribuir folhetos nas ruas, levar pessoas ao batismo, podemos pregar nos púlpitos, cantar muito bem e até alimentar os pobres. Deus continuará com seus ouvidos fechados às nossas orações. Não pense que Deus está brincando. Paulo, inclusive, escreveu a Timóteo dizendo que se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, está negando a fé e é considerado por Deus pior do que os infiéis. Se eu não tenho cuidado de minha esposa, se eu não tenho me preocupado em suprir até mesmo as necessidades mais básicas de minha esposa, eu posso ter a certeza de que minhas orações, como se diz por aí, não vão passar do teto. Lembre-se, marido que está me assistindo neste momento,
O sexo não é uma atividade meramente física, mas o resultado e a recompensa de um relacionamento conjugal prazeroso. Não se pode desassociar o sexo dos demais aspectos do matrimônio. Tudo está intimamente associado. A menos, é claro, que você considere o sexo como um mero exercício físico de autogratificação. O problema é que esse tipo de sexo, desassociado de todos os demais aspectos, como a intimidade relacional, o vínculo afetivo, o amor altruísta, pode ser encontrado em qualquer lugar, com qualquer um. Praticar esse tipo de sexo no matrimônio torna o cônjuge qualquer um. Dr. Richard Moller Jr. declarou o seguinte: o marido deve à esposa confiança, afeto e apoio emocional que a levariam a se entregar livremente a ele no ato sexual. O dom da sexualidade de Deus é inerentemente projetado para nos tirar de nós mesmos em direção ao nosso cônjuge. Para os homens, isso significa que o casamento nos tira de nossa preocupação autocentrada com o prazer genital em direção à totalidade do ato sexual dentro do relacionamento conjugal. A fim de cumprir as expectativas legítimas de sua esposa e maximizar o prazer mútuo no leito conjugal, o marido tem o cuidado de viver, falar, liderar e amar de tal forma que sua esposa encontre sua realização em se entregar a ele em amor. O ato sexual então se torna a realização de todo o relacionamento, não um ato físico isolado que é meramente incidental ao amor um pelo outro. Nenhum dos dois usa o sexo como meio de manipulação, nenhum deles está excessivamente focado apenas no prazer pessoal egocêntrico. Ellen White certa vez escreveu o seguinte: os maridos devem ser cuidadosos, atenciosos, constantes, ou seja, não agirem corretamente apenas quando querem sexo, mas agirem corretamente no dia a dia. Fiéis e compassivos. Devem manifestar amor e simpatia. Não serão condescendentes para com a satisfação de baixas paixões, fazendo ouvir a esposa que ela deve ser sujeita ao marido em tudo. Quando o esposo tem a nobreza de caráter, a pureza de coração, a elevação de espírito que cada cristão deve possuir, isto se revelará na associação matrimonial, inclusive nas relações sexuais. A relação sexual como projetada pelo Criador é uma das experiências mais sublimes, mais nobres e mais puras que o ser humano pode vivenciar. Porém, muitos têm perdido essa bênção porque estão centrados em si mesmos e em suas próprias necessidades sexuais. E quando alguém que coloca as próprias necessidades sexuais acima de tudo não consegue satisfazer essas necessidades, uma vez que as expectativas criadas pela pornografia não podem ser atingidas por uma relação conjugal normal, e uma vez que não se consegue coagir o cônjuge a praticar aquilo que é visto nos filmes, muitos partem então para experiências extraconjugais, adultério. Pensando assim, bom, já que meu cônjuge não quer fazer, vou procurar quem faça. Um artigo publicado no Jornal de Pesquisa Sexual apresentou a análise de dados coletados entre 1973 e 2010, ou seja, foram quase 40 anos de dados coletados, cujos resultados revelaram que o uso de pornografia está associado ao envolvimento com sexo extraconjugal. Certo dia, recebi um e-mail de um rapaz que me confessou o seguinte: meu vício em pornografia começou aos 11 anos de idade. Hoje sou casado, e mesmo trabalhando ativamente em projetos missionários da igreja, não consigo abandonar o vício. Como resultado, já adulterei diversas vezes. E o problema da infidelidade pode se tornar muito mais profundo do que a gente pensa. Veja só. Doutora Eduarda Prestes é uma médica infectologista da cidade de Santarém, no Pará. Ela trabalha no Centro de Tratamento e Acolhimento, o CTA do município. Em julho deste ano, 2021, ela atendeu uma mulher de aproximadamente 30 anos de idade que estava grávida do primeiro filho. Depois de algumas suspeitas e exames mais detalhados, a moça foi diagnosticada com HIV. Então surgiu a pergunta: como essa mulher contraiu HIV? A resposta veio como uma bomba e é de causar profunda indignação. Ela havia contraído HIV do próprio esposo, que havia contraído HIV de relações extraconjugais. Ou seja, a mulher foi traída pelo esposo e ainda contraiu HIV por causa da infidelidade dele. A doutora Eduarda comentou o seguinte: casos de mulheres contaminadas pelo marido infiel são comuns. E não apenas o casal é afetado pela pornografia. Muitos deles têm filhos, que também sofrem as consequências, tanto por serem expostos de forma direta, quando, por exemplo, um pai coloca o filho pequeno para assistir aos filmes pornográficos junto com ele. Parece absurdo, mas eu já recebi e-mails relatando experiências assim. Mas também porque as crianças acabam encontrando o material pornográfico que o pai escondeu em algum lugar da casa.
E assim, elas dão início muito cedo ao seu próprio processo de vício. E à medida que essas crianças passam a consumir mais e mais pornografia no decorrer da vida, o resultado é a gradativa perda do vínculo afetivo com os próprios pais. Uma pesquisa foi feita por telefone com crianças e adolescentes de 10 a 17 anos. Ela foi publicada no periódico Cyberpsicologia e Comportamento. Foi verificado que os que relataram níveis mais baixos de vínculo afetivo com seus cuidadores foram exatamente os mesmos que relataram a exposição intencional à pornografia. Além disso, quando um pai ou uma mãe é usuário ou usuária de pornografia, acaba perdendo a autoridade moral diante dos filhos. Mesmo que os filhos não saibam de nada do que eles têm feito, a consciência do usuário de pornografia não permite que ele discipline os filhos com o rigor que é necessário, pois ele experimenta um perturbador sentimento de hipocrisia. A consciência o acusa constantemente dizendo: quem é você para corrigir e disciplinar seu filho? Esqueceu o que você anda fazendo às escondidas? E o pai ou a mãe acaba desistindo de corrigir os filhos ou passa a praticar uma disciplina frouxa. Então, você percebeu por quantas maneiras diferentes a pornografia destrói a família? Irmãos, é surpreendente observar que ainda hoje, numa época de tanta informação, existam indivíduos acreditando que a pornografia ajuda no relacionamento conjugal. Mas tanto os estudos acadêmicos e científicos quanto a experiência prática têm comprovado que é exatamente o contrário. Uma pesquisa realizada em 1988 e publicada no Jornal da Família resumiu todas essas questões na declaração de que a exposição à pornografia, além de provocar uma maior aceitação do sexo extraconjugal, também diminui a avaliação do casamento, fazendo com que o indivíduo considere essa instituição cada vez menos significativa e menos viável. Ou seja, tudo o que Satanás queria, transformar uma instituição sagrada criada por Deus em uma instituição falida e inviável. Faço minhas as palavras de Tim Chester quando ele diz o seguinte: a pornografia é um câncer corroendo o seu casamento. E é importante lembrar que muitos desses graves problemas são resultado daquilo que foi praticado e cultivado ainda na juventude, durante a fase de solteiro. Portanto, casar não resolve o problema, pois o matrimônio não destrói a pornografia. É a pornografia que destrói o matrimônio. Se você, que é solteiro, é usuário de pornografia, mas tem planos de constituir uma família no futuro, tenha consciência de que se você não lutar contra a pornografia agora, o seu casamento não vai te ajudar nisso. Ao contrário, a pornografia destruirá sua família e seu casamento. Dr. Kevin Majors declarou o seguinte: uma vez que o coração de um homem é capturado pela luxúria, nada é seguro para a família. Você nunca pode saber com certeza o que ele está disposto a sacrificar em prol do prazer sexual. Desse modo, a impureza do pai desestabiliza toda a família. E Tim Chester escreveu: seu casamento não lhe pertence. Não existe para satisfazer seus desejos sexuais. Não deixe o sexo tornar-se o objetivo de seu casamento. Caso contrário, a pornografia pode parecer um bom complemento. Seu casamento pertence a Deus. Deve ser oferecido a Ele, consagrado para a sua glória. Diante de tudo que vimos aqui nesta série, se você é usuário de pornografia, talvez esteja refletindo consigo mesmo da seguinte maneira: tá certo. A pornografia está destruindo a minha vida, a minha família, a minha igreja e toda a sociedade. Eu quero realmente parar. Mas como? Será que existe solução para mim? Eu posso te garantir que sim, existe solução para você e para todos os que desejam se libertar desse vício. Mas lembre-se de uma coisa: estamos no grande conflito. E conflito nada mais é do que uma guerra. Você já ouviu falar de algum exército que venceu uma guerra sem nenhuma estratégia? Sem nenhum planejamento? Sem nenhum treinamento e sem fazer nenhum sacrifício? Você já ouviu falar de algum exército que venceu uma guerra sem ter um general à frente no campo de batalha? Ou simplesmente ignorando as ordens do general? Qualquer exército que entra numa guerra dessa forma está fadado ao fracasso, à derrota, à morte. Infelizmente, irmãos, no grande conflito, muitos soldados estão agindo assim. Desejam vencer a batalha, mas não têm nenhuma estratégia, nenhum planejamento. Não têm nenhum treinamento, querem entrar na guerra sozinhos sem ter um general à frente, ou simplesmente ignoram as ordens do general que está à frente. E principalmente, querem vencer a guerra sem nenhum
esforço, sem nenhum sacrifício. Vai vencer? Nunca. Então a pergunta que fica é: como é possível vencer a pornografia? É isso que nós veremos no próximo vídeo. Nós falaremos de vitória e libertação. Afinal, sem decisão, sem luta, sem vitória, todo o conhecimento que adquirimos até aqui será completamente inútil. Por isso, não deixe de assistir e compartilhar. Nós nos vemos em breve. Que o Senhor te abençoe. Amém.